Olá, meu nome é Ludmila Stulano, advogada, designer, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano, CEO da AIM Academy e uma apaixonada por gente. E é justamente por isso, por ser apaixonada por gente, é que eu estou aqui hoje no Congresso Pensar Contabilidade, para falar com vocês sobre comunicação não violenta. Vamos lá? E por que falar de comunicação? Porque comunicação é o nosso elo de ligação com o mundo e justamente por isso é tão importante falar de comunicação. Eu quero que vocês pensem comigo. Sabe quando alguém é gentil com você? Quando, por exemplo, você perde alguma coisa e essa pessoa te devolve? Logo imediatamente você para e pensa o seguinte: nossa, que pessoa gentil! Que pessoa diferenciada. E por que a gente pensa assim? A gente pensa assim porque a gente simplesmente não espera do outro uma gentileza. A gente não acha que isso é um reflexo natural de outro ser humano. Nós fomos educados a acreditar que a natureza humana é ruim. E ao ponto da gente também justificar algumas atitudes negativas baseadas nessa natureza humana ruim. Como, por exemplo, quando a gente vê notícias sobre violência, logo a gente associa isso a que ela simplesmente deu vazão a essa natureza humana. Mas será que é assim mesmo? Já parou para pensar por que existem pessoas generosas que mesmo com experiências negativas, experiências de violência em suas vidas, elas ainda assim conseguem ser generosas, empáticas, conseguem expressar a sua compaixão? Bom, a resposta para isso está na nossa comunicação, ou pelo menos na falta de entendimento do que significa realmente se comunicar. Toda comunicação é de fato um pedido. Às vezes respondemos aos sentimentos que foram despertados em nós por atitudes de outras pessoas ou às vezes situações, mas o fato é que toda comunicação é de fato um pedido. No fundo, todos nós sabemos nos comunicar de forma autêntica. O que acontece é que ao longo do tempo a gente foi se endurecendo, a gente foi criando uma armadura, uma casca, e aí a gente foi se distanciando da nossa forma mais autêntica de se comunicar. A gente foi perdendo um pouco essa habilidade. Fomos criando, fomos criados por uma sociedade que foi colocando em nós padrões, limites, bloqueios e distanciamento emocional. E é para isso que a gente está aqui agora, para a gente relembrar um pouquinho como é essa forma autêntica de nos comunicar. Nós nunca tivemos um modelo, uma educação formal de como nos ajudar a cultivar relacionamentos mais sustentáveis. A CNV está aqui para isso, para nos ajudar a realmente nutrir boas relações interpessoais. Relações que vão nos ajudar tanto pessoalmente quanto na nossa vida. A CNV, ela traz um repertório muito rico para trabalhar essas relações dentro do nosso ambiente familiar, dentro da nossa vida pessoal, mas também dentro da nossa vida profissional, dentro do nosso ambiente corporativo. E trabalhando as nossas relações, o nosso desenvolvimento é muito maior. Todos nós precisamos de colaboração para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa evoluir. E se a gente precisa de colaboração, a gente precisa se relacionar com pessoas. Então a gente precisa desenvolver bons relacionamentos. E a CNV nos dá material para isso. Então é por isso que a CNV é tão importante. Ela nos propicia construir bons relacionamentos, relacionamentos realmente sustentáveis. Um ponto importante,
A comunicação não violenta não veio para evitar o conflito, pelo contrário, ela veio para encará-lo e para nutri-lo da melhor maneira possível, a fim de criar consciência e respeito da diversidade e complexidade que existe nas relações humanas. Hoje, ela é utilizada em mais de 60 países para estabelecer acordos de paz. Ela está atingindo pessoas, mas mais do que isso, a comunicação não violenta atinge o coração dessas pessoas. Na verdade, o conflito ele é de fato essencial para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução enquanto sociedade. É ele que nos movimenta, nos faz buscar novas soluções e também desperta diferentes mentalidades que precisam de fato ser acordadas. Um dos maiores desafios do ser humano é a capacidade de se relacionar. E também é um desafio, mas também uma das nossas maiores habilidades. No caminho entre o desafio e a habilidade está a consciência, que torna possível a construção de relacionamentos mais sustentáveis. E estas relações, mais sustentáveis são resultado da expressão do nosso estado compassivo natural, um estado da nossa natureza humana, em que nos sentimos plenos em relação às nossas questões internas individuais e gratos pelas questões internas do outro também. Ao comunicar com consciência, somos mais honestos acerca dos nossos sentimentos e paramos de reagir. Essa consciência, ela só é adquirida com entendimento dos nossos próprios gatilhos, que são os comportamentos ou os contextos que nos afetam. Então, quando a gente passa a ter essa consciência, a gente passa a se comunicar com o coração. E mais do que isso, a gente aprende a se comunicar com respeito e empatia pelo outro. Além de entender os nossos próprios sentimentos e necessidades, a gente também passa a entender o sentimento e a necessidade do outro. A maneira como nos relacionamos e nos comunicamos com as pessoas mais importantes da nossa vida é um bom indicativo para ver como é que anda a nossa comunicação. Se estamos realmente exercitando a empatia e a compaixão. Imagina o pai que dentro do seu círculo familiar se relaciona e se comunica de forma agressiva com seus filhos, que são pessoas que ele mais ama. Imagina com outras pessoas que não são tão importantes para ele. Então, esse é um bom termômetro para a gente avaliar como anda a nossa habilidade de comunicação. Avaliar dentro do nosso contexto mais interno, ali dentro do nosso círculo familiar, como anda essa nossa habilidade. Porque o mundo que a gente conhece, que a gente julga, é reflexo de nós mesmos. Então, temos que estar atentos à nossa forma de nos relacionarmos, a nossa forma de nos comunicar com o mundo. E é através da construção desse relacionamento, dessa comunicação, que a gente também constrói a sociedade em que vivemos. As nossas relações são a expressão da nossa verdade. A qualidade das nossas relações, elas são definidas pela qualidade da nossa comunicação. Então, aqui fica uma reflexão para você. Como é que você está nutrindo as suas relações? E uma coisa é verdade, dificilmente a gente sabe quando a nossa comunicação está sendo violenta, porque a gente não tem a noção real do que é ser violento. Como, por exemplo, quando a gente culpa, quando a gente julga, quando a gente compara, isso também é uma expressão de violência, mas a gente não percebe. Mas afinal de contas, o que é comunicação não violenta? É uma técnica? É um método? É uma ferramenta? Não. Comunicação não violenta, ela é um modelo de comunicação poderoso e eficaz que propõe um novo jeito de ser, de pensar e também de agir. A comunicação não violenta, ou também conhecida como CNV,
Nasceu de uma pesquisa contínua do psicólogo e também mediador de conflitos Marshall Rosenberg, que descobriu que a chave para os conflitos entre as pessoas residia na linguagem. Percebem a importância da comunicação? Ela é a base da interação humana. E aqui dentro da comunicação não violenta, a gente percorre dois caminhos, a compaixão e a empatia. A gente vai entender um pouquinho melhor o conceito de cada uma delas. Então, o que seria compaixão? Compaixão a gente entende como a capacidade de minimizar a dor do outro. É quando a gente se aproxima do outro e tenta realmente minimizar o sofrimento da outra pessoa. Esse olhar compassivo, como Marshall sempre diz, é algo nosso, é algo da nossa natureza humana, mas que ao longo dos anos a gente foi perdendo. A gente precisa, de fato, retomar esse estado natural, essa natureza que nós temos dentro de nós. E o que seria a empatia? A empatia, como ficou popularmente conhecida, né, é a capacidade de me colocar no lugar do outro. Mas aqui a gente vai entender que não funciona bem assim, é um pouquinho diferente. Mas esse conceito ainda vale para a gente entender um pouco melhor. E deixa eu explicar um pouco melhor o porquê que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Imagina a seguinte situação: uma mãe que acaba de perder seu filho. Imagine a dor dela. Você, por mais que queira, não consegue se colocar no lugar dela, porque você não perdeu um filho. E mesmo que alguma pessoa tenha passado por essa experiência tão trágica de perder um filho, foi em circunstâncias diferentes, foi uma pessoa diferente que absorveu de uma forma diferente. Então a gente nunca vai dar conta de se colocar no lugar do outro, mas eu posso sim entender o outro e eu posso sim sentir com o outro. Aí sim eu estou sendo empático em relação àquela pessoa. Marshall estruturou a comunicação não violenta de duas formas. Primeiro, em dois eixos, o eixo da empatia e o eixo da autenticidade. E depois, em 4 passos, ou como alguns gostam de dizer, em 4 caminhos. A gente vai começar pelos dois eixos principais, o eixo da empatia e o eixo da autenticidade. O que seria o eixo da empatia? É o eixo da recepção do outro. Ou seja, se eu estou recebendo o outro, é o meu eixo da escuta. E o que seria o eixo da autenticidade? É o eixo da minha expressão, ou seja, é o eixo da minha fala. O eixo da empatia é como escutamos e como também compreendemos os sentimentos e as necessidades da outra pessoa, enquanto que o eixo da autenticidade é a fala a partir de você. No eixo da autenticidade é que entra aí sim a compaixão, se expressando na nossa forma mais autêntica. Os dois eixos, tanto o eixo da empatia quanto o eixo da autenticidade, eles requerem autoconexão. Eu preciso me conectar comigo mesma. Marshall define a empatia como a compreensão respeitosa do que o outro está vivenciando. Eu adoro essa definição e acho que ela se encaixa muito melhor do que aquela definição genérica, que é se colocar no lugar do outro. Até porque a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas a gente pode sim ter uma compreensão respeitosa do que o outro está vivenciando. Bom, o eixo da empatia, ele diz respeito a como escutamos e compreendemos também os sentimentos e as necessidades das pessoas, e não apenas como sentimos essa empatia. Diz também respeito a como nós expressamos ao outro essa empatia. Então, eu gosto de uma definição que foi uma definição um pouco mais particular de empatia, que é: empatia é assumir postura de ouvinte e criar um ambiente de conexão pelo que o outro fala, mas também pelo que o outro sente.
Então, se empatia é sobre o sentimento do outro, a gente não consegue compreender o sentimento do outro se a gente também não olhar e não compreender os nossos próprios sentimentos. Então, quando eu estou dentro do eixo da empatia, eu preciso ter um olhar para o outro, mas também um olhar para mim mesmo, para entender quais são os meus sentimentos e as minhas necessidades, para que assim eu possa compreender os sentimentos e a necessidade do outro. E aí eu quero compartilhar com vocês a regra de platina da empatia. Ela diz o seguinte: não faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Ele simplesmente pode ter gosto diferente do seu. Faça ao outro aquilo que ele gostaria que você fizesse a ele. Isso é bem legal para a gente raciocinar, porque a gente de fato não pode se colocar no lugar do outro. Então a gente tem que tentar compreender e se conectar ao outro, para entender quais são as necessidades e os sentimentos que ele está trazendo ali para a gente. Então, esse negócio de empatia, você se colocar no lugar do outro, a partir de hoje a gente vai revisar. Empatia é a maneira respeitosa, é a minha compreensão respeitosa do que o outro está vivenciando. E aí, se eu quero compreender o outro, né? Compreender quais são os sentimentos e as necessidades do outro, eu preciso exercitar a escuta. É isso mesmo. Eu preciso passar a escutar com eficácia. Ouvir, praticar a escuta ativa, não é um ato passivo como muitas pessoas imaginam. Ouvir é um ato totalmente ativo. Quando a gente realmente se dedica a estar presente, escutando o outro, nós precisamos que toda a nossa energia, toda a nossa concentração, toda a nossa vontade esteja ali, para que eu possa de fato me conectar com a outra pessoa, para que eu possa de fato escutar o que ela tem a me dizer e tentar compreender por trás das palavras o que ela está me trazendo, qual o sentimento e qual a necessidade que ela traz ali através daquela fala. Então, a empatia, ela requer muito de nós, ela é um ato totalmente ativo e não um ato passivo. A escuta, de fato, é extremamente poderosa. Sabe quando você tenta falar com uma pessoa que está muito nervosa, visivelmente alterada? Pois é, dificilmente haverá um diálogo ali. Por quê? Porque a gente precisa escutar essa pessoa para que ela se esvazie. E somente depois que ela se esvaziar é que há espaço para que haja conexão, ou seja, somente aí haverá espaço para um diálogo. Então, a escuta vem como uma poderosa ferramenta para propiciar a abertura desse espaço de conexão que existe dentro do diálogo. Marshall Rosenberg tem uma frase muito bacana, uma definição muito bacana que serve aqui dentro. Ele diz o seguinte: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Por trás de todo comportamento trágico existe uma necessidade não atendida. Essa pessoa nervosa, alterada, ela tá tendo um comportamento trágico, né? E esse comportamento trágico pode estar camuflando o verdadeiro sentimento que ela está trazendo ali e também camuflando a verdadeira necessidade por trás, suscitada por esse sentimento. Então a gente precisa dar espaço para essa pessoa se acalmar, para que a gente consiga de fato nos conectar a ela e entender qual que é o sentimento que ela traz e qual que é a necessidade não atendida dela. Poderoso isso, né? A verdade é que, no fundo, a gente escuta apenas para responder. A gente não escuta para compreender. A gente sempre está atento a um diálogo, a uma conversa,
somente para saber que hora a gente pode falar, que hora a gente pode colocar a nossa ideia, que hora a gente pode trazer a nossa verdade. Mas essa não é a escuta que a gente propõe aqui na CNV. A escuta do coração, ela é uma escuta respeitosa. Então, eu realmente preciso ouvir o outro. Eu preciso parar e me dedicar a escutar aquilo que o outro está me trazendo. Então, eu não vou entrar num diálogo, numa conversa para ganhar. Eu vou entrar num diálogo e numa conversa para que eu possa crescer com aquele diálogo e aquela conversa. A escuta é um aspecto tão importante da comunicação não violenta que aqui eu trago emprestado a teoria Woody Otto Scharmer. Otto dividiu a escuta em 4 níveis e esses níveis são divididos pela consciência. Elas são download, factual, empática e generativa. A gente vai conhecer um pouquinho melhor cada um desses níveis. O primeiro nível de escuta é o downloading. O downloading é aquela escuta automática, quando eu estou fingindo que eu estou escutando o outro. Através desse exemplo que eu vou dar aqui, vai ser muito fácil de você identificar quando é que você está dentro desse nível de escuta, do download. Sabe quando a gente está em casa e precisa responder uma mensagem urgente ou para o chefe ou para alguém importante e o nosso filho está ali, ó, cutucando, mexendo, querendo falar com a gente, perguntando alguma coisa e você responde de forma automática? Isso é download. Ou, por exemplo, quando você está no trabalho e chega alguém e você precisa terminar alguma coisa que você está fazendo e você vira e fala, não, pode falar, eu estou te escutando, e você está ali no computador? Pois é, isso é download. É quando você finge que está escutando o outro. O segundo nível de escuta é o factual. Esse segundo nível, ele requer um pouco mais de concentração. Aqui você se desliga um pouco do mundo e passa a ouvir realmente o que o outro está dizendo. Nesse momento, pode ser que os seus valores, os seus princípios entrem em conflito com aquilo que a pessoa está te trazendo. Mas aqui você abandona esse tipo de julgamento que é mais visto ali no primeiro nível, né, no download. Aqui não, aqui você não julga, aqui você simplesmente escuta, você se abre a sua mente para tentar entender qual que é o sentimento e a necessidade que o outro está te trazendo. O terceiro nível é a escuta empática. Nesse nível, a gente precisa se abrir, a gente precisa se conectar com o outro através do coração. É uma conexão com o lado sentimental da outra pessoa. Eu passo a sentir o que ela está sentindo. As palavras dela tocam o meu coração. E aí sim eu consigo compreender de uma forma mais profunda as necessidades e os sentimentos dela. O quarto nível, e também o mais difícil, é o da escuta generativa. Aqui eu tenho que abrir a minha cabeça, o meu coração, a minha vontade. Aqui eu me conecto com o outro na formação do pensamento dele. Esse é um nível extremamente profundo. A escuta generativa, ela propicia você co-criar com o outro soluções, saídas. É um espaço extremamente propício para surgir ideias e soluções. É uma escuta muito complexa e é o ideal, é aquele nível de escuta que a gente busca nas nossas relações. A maneira como nos relacionamos e nos comunicamos com as pessoas mais importantes da nossa vida é um bom indicativo para ver como é que anda a nossa comunicação. Se estamos realmente exercitando a empatia e a compaixão. Imagina o pai que dentro do seu círculo familiar se relaciona e se comunica de forma agressiva com seus filhos, que são pessoas que ele mais ama,
imagina com outras pessoas que não são tão importantes para ele. Então, esse é um bom termômetro para a gente avaliar como anda a nossa habilidade de comunicação. Avaliar dentro do nosso contexto mais interno, ali dentro do nosso círculo familiar, como anda essa nossa habilidade. Porque o mundo que a gente conhece, que a gente julga, é reflexo de nós mesmos. Então, temos que estar atentos à nossa forma de nos relacionarmos, a nossa forma de nos comunicar com o mundo. E é através da construção desse relacionamento, dessa comunicação, que a gente também constrói a sociedade em que vivemos. Vamos continuar a falar sobre a empatia. Agora a gente vai falar sobre a ciência da empatia. A empatia, a neurociência, aliás, ela estudou a empatia e ela descobriu que a população, de uma maneira geral, ela nasce com o kit empatia. 98% da população tem o kit completo da empatia. E o que é esse kit? É 2 elementos, 2 componentes que fazem parte desse kit. O primeiro é a empatia cognitiva e o segundo é a empatia afetiva. A empatia cognitiva é o pensar, é a minha capacidade de processar racionalmente, né? De compreender ou imaginar o que o outro está sentindo. Esse é o elemento da empatia cognitiva, um dos 2 elementos que está dentro desse kit. O outro é a empatia afetiva, como o próprio nome já pode dar sinais, é o sentir, é a nossa capacidade de nos conectarmos e compartilharmos o sentimento do outro. Então, dentro da população, 98% das pessoas nascem com esse kit completo da empatia, cognitivo e o afetivo. A gente costuma falar, se a gente nasce com qualquer um desses 2 elementos faltando, existe uma falha. A empatia não está completa, porque não vai haver, a gente não vai chegar ao objetivo final, que é o quê? Que é a conexão. Então, para que o processo empático ele se estabeleça de uma forma completa, a gente precisa ter, de fato, esses 2 componentes, o cognitivo e o afetivo. E a gente fala também que quando existe ausência da empatia afetiva, isso faz mal para o outro. E quando existe ausência da empatia cognitiva, isso faz mal para nós. Mas vamos entender isso melhor com o exemplo dos 2% da população que não nasceram com esse kit completo. Aí vocês vão entender isso direitinho. O primeiro deles são os psicopatas. Sim, os psicopatas, eles nascem sem o componente afetivo, né? Eles não têm essa empatia afetiva. Então, eles conseguem processar tudo na mente deles, mas eles não conseguem sentir, eles não se conectam. O outro exemplo da população que nasceu sem o kit completo nasceu sem o componente cognitivo, que são os autistas. Os autistas, eles conseguem se conectar, eles conseguem sentir, mas eles não conseguem processar. Então, eles também não têm, não atingem o objetivo total da empatia, que é a conexão. E é por isso que a gente fala que quando eu não tenho o componente cognitivo, isso faz mal para mim. Imagina que o autista, ele só sente. Ele sente tanto, mas ele não consegue raciocinar, ele não consegue processar. Então, isso faz mal para ele, porque ele sente demais, né? Ele não consegue racionalizar os sentimentos. Então, isso faz mal para ele. E já os psicopatas, eles simplesmente só processam, só racionaliza, mas ele não se conecta com o sentimento do outro. Então, ele é incapaz de ter compaixão, de ter empatia. Então, por isso que a gente diz
que quando existe a falta, né, desse componente afetivo, isso pode fazer mal para os outros. A gente entendeu tanto que empatia é importante, né? E a gente nasceu com esse dom, esse kit completo, a maioria de nós, com esse kit completo da empatia. Então a gente precisa realmente exercitar mais a nossa empatia, a empatia que está dentro de nós. Mas como é que a gente faz isso? Muitas pessoas perguntam isso. Ai, como é que eu posso desenvolver mais a minha empatia? Existe uma resposta sim, através da curiosidade, sendo muito curioso. Curioso por quem? Pelo outro. Quando eu sou curiosa pelo outro, eu quero escutar mais o outro, eu quero ouvir o outro, eu quero realmente me conectar com o outro. É só através da prática dessa curiosidade pelo outro que eu vou desenvolver a minha empatia. Já ouviu falar sobre desertos empáticos? Então, desertos empáticos são ambientes onde a empatia ela não floresce, aonde realmente ali dentro a gente não consegue ter essa prática, né, da empatia presente. A gente tem alguns exemplos de desertos empáticos que eu gostaria de trazer para vocês. Mas por que falar de desertos empáticos? Porque são ambientes muito tristes. Quando a gente não tem a empatia ali, quando a empatia não consegue florescer em um ambiente, ele se torna pesado, ele se torna denso, ele se torna praticamente insustentável. Então vamos aos dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é dentro das prisões. É um ambiente totalmente triste, é um ambiente quase que sem esperança, porque ali a empatia não floresce. Um outro exemplo também são os exércitos, né? Ali também você não cabe a empatia, porque você tem um objetivo que muitas das vezes é ceifar a vida do outro ser humano. Então também é um ambiente onde a empatia ela não tem muito lugar. Esses dois exemplos são exemplos de desertos empáticos. E é muito triste a gente ver como o ser humano se desenvolve dentro desses ambientes, o quanto é muito mais duro a vida desse ser humano dentro de um ambiente onde a empatia não pode florescer. A gente já falou do primeiro eixo da CNV, que é a empatia. Agora a gente vai falar do segundo eixo, que é o eixo da autenticidade. É o eixo da nossa expressão, ou seja, é o eixo da fala. O eixo da autenticidade é o eixo da nossa expressão genuína. É a forma como a gente se expressa e que a gente vai realmente transmitir para o outro de uma forma autêntica a nossa necessidade e os nossos sentimentos. Muitas pessoas confundem aí, né, autenticidade com, por exemplo, sincericídio, que é falar o que quer, falar tudo que pensa, sem freios nem nada. A autenticidade não tem nada a ver com falar dos outros também, viu? A autenticidade não é isso. A autenticidade é falar de você. Então, se você coloca o foco em falar do outro e justifica isso como você é uma pessoa autêntica, isso não tem nada a ver com autenticidade. E autenticidade está relacionado a você, a sua expressão de ser, a sua forma de se expressar. Ser autêntico também não é fazer julgamento nem análises, né? Ser autêntico não é isso. Então, ser autêntico, eu tenho sim um cuidado com o outro, mas o ser autêntico é a minha forma de me expressar para o mundo, é a forma como eu levo para o outro os meus sentimentos e também as minhas necessidades. Vale a pena aqui a gente falar um pouquinho sobre autenticidade. As pessoas têm um conceito muito deturpado, né, do que é ser autêntico. Ser autêntico, como a gente já falou, não é cometer sincericídio. Ser autêntico não é falar do outro ou falar tudo o que você pensa. Ser autêntico
é se expressar de uma forma autêntica. Eu gosto muito de uma frase, de uma definição da Brené Brown. Ela diz o seguinte: a autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e abraçar quem somos. Eu adoro essa definição, porque ela esclarece muito bem o que de fato é ser autêntico. Ser autêntico é se colocar em um lugar de vulnerabilidade. Sim, quando eu me coloco nesse lugar de vulnerabilidade e eu deixo de olhar para o outro e eu deixo de falar do outro e passo a se concentrar em mim, eu preciso estar nesse lugar vulnerável. E é somente aí que eu consigo me expressar de forma autêntica. Então é isso. A autenticidade é quando você se conecta aos seus sentimentos, às suas necessidades, é quando você se expressa para o mundo de uma forma verdadeira. Isso sim é ser autêntico. Brené Brown tem uma frase que diz o seguinte: vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a melhor definição de coragem. A gente já disse aqui o quanto é importante a gente estar nesse lugar de vulnerabilidade, para que a gente realmente consiga se conectar aos nossos sentimentos e consiga entender quais são as nossas necessidades, para que de fato, somente depois disso, a gente possa escolher a melhor estratégia formulando um pedido. Então, a vulnerabilidade é quando eu consigo me conectar com todos os meus sentimentos, as minhas emoções e, mais do que isso, eu consigo me acolher. E estando nesse lugar, eu consigo me abrir para melhor compreensão. É aí aonde se expande a minha autoconexão. Aí eu consigo realmente entender o que é que eu busco, as minhas necessidades, os meus sentimentos. Isso, gente, estar nesse lugar de vulnerabilidade é muito poderoso. E como diz a Brené, não tem nada de fraqueza, é uma expressão de força e mais do que isso, é uma expressão de muita coragem. O eixo da autenticidade é uma forma profunda de praticar a compaixão também. O eixo da autenticidade, ele nos permite compreender os nossos sentimentos e as nossas necessidades e dessa forma, depois disso, a gente consegue se conectar com o outro e sermos também mais empáticos, entendendo melhor os sentimentos e a necessidade do outro. Bom, a gente falou sobre os dois eixos principais da comunicação não violenta, da CNV, mas a gente também precisa falar dos 4 componentes ou dos 4 passos da comunicação não violenta. Bom, os 4 passos da comunicação não violenta são observação, sentimentos, necessidade e pedidos. A gente vai ver cada um deles e entender melhor cada um. Mas é importante dizer que cada um desses passos ou desses componentes são fundamentais para a construção da nossa mensagem, porque a comunicação não violenta é a nossa comunicação. Então, é a nossa mensagem que vai ser transmitida e através desses passos, desses componentes, eu vou conseguir construir uma mensagem mais clara para o outro. Os 4 componentes da CNV, eles garantem um diálogo baseado na empatia e na autenticidade. Eles são sequenciais e complementares. Quer ver? Vamos conferir aqui. O primeiro é a observação. Quando eu observo, invariavelmente, eu vou suscitar algum sentimento, que é o segundo passo, que por sua vez vai corresponder a uma necessidade, que é o terceiro passo, que por sua vez vai nos convidar a formular o que? Um pedido, que é um quarto passo. E esse pedido vai atender algo importante, ou para nós ou para o outro.
Então, esses passos, eles são sequenciais e é necessário passar por cada um deles para entender a mensagem de uma maneira correta. Então, primeiro, eu observo, eu sinto, eu necessito e eu peço. O primeiro passo da observação é tudo aquilo que pode ser filmado por uma câmera. Então, gente, é quando eu simplesmente tiro uma foto da situação, da circunstância, né, do fato. É o que é, não é a minha interpretação, o meu julgamento. É o que é de fato. É um relato baseado naquilo que foi visto. É exatamente aquilo que aconteceu. Essa é a observação. Ela não traz nenhum elemento que não seja o real. Ou seja, aqui não cabe achismos, julgamentos, percepções pessoais. Aqui é simplesmente o fato como ele aconteceu. Vamos tentar explicar melhor o que são as observações, então. A gente já entendeu que observação é aquilo que poderia ser filmado, é o que é real, sem interpretações ou julgamentos. Mas como assim? Vamos dar um exemplo. Imagine que você teve uma situação em que você estava na sua mesa e um colega chegou até a sua mesa e jogou uma pasta. Bom, será que foi isso mesmo que aconteceu? Se a gente fosse filmar ou se a gente fosse ver a filmagem, né, dessa situação, a gente poderia ver que o colega chegou, colocou, né, a pasta na sua mesa e saiu sem dizer nada. A sua interpretação é que ele te desrespeitou, mas o fato em si foi que ele chegou e colocou a pasta ali. Então, a observação, ela tem alguns pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que ela não gera uma ação defensiva imediata. Se você for conversar com esse colega e começar dizendo, você me desrespeitou, você vai estar trazendo para o diálogo uma interpretação sua e não os fatos em si, né? E não a observação. Então, se você chegar dizendo para esse colega, você chegou na minha mesa, colocou a pasta e saiu sem dizer nada, aí sim inicia-se um diálogo, onde você pode trazer, né, as suas questões, né? E ele também pode se manifestar. Então, o primeiro ponto positivo é esse, que não gere imediatamente uma ação defensiva. E o segundo ponto positivo é que, através da observação, sem colocar os elementos da interpretação e do julgamento, a gente consegue sim iniciar um bom diálogo. Porque se você chega para esse colega e narra os fatos, sem as suas interpretações, ele vai te ouvir. E aí sim vocês podem esclarecer e resolver essa situação. Olha como a observação é poderosa. O segundo passo é o sentimento. Toda situação, todo fato, toda circunstância, ela gera em nós um sentimento. Ela gera ou em nós ou no outro um sentimento. E aqui eu preciso entender e identificar qual foi o sentimento que foi suscitado dentro de mim. Mas aqui vale a pena a gente fazer um alerta. A gente precisa se conectar aos nossos sentimentos autênticos e não aos pseudo-sentimentos. Mas o que é isso? O que são sentimentos autênticos e o que são pseudo-sentimentos? Sentimentos autênticos são aqueles reais, aquele que só envolve a nós mesmos. Pseudo-sentimentos são aqueles sentimentos que envolvem uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo que eu estou triste, é um sentimento que envolve somente a mim mesma. Dificilmente uma pessoa vai chegar e falar, não, você não está triste. Ela não tem como saber. É um sentimento meu, autêntico, só envolve a mim. Mas se eu falo, eu fui desprezada, percebe que esse sentimento, aliás, esse
pseudo-sentimento, ele não envolve somente a mim, ele envolve a mim e uma outra pessoa. Porque para eu me sentir desprezada, eu preciso ter sido desprezada por uma outra pessoa. Então, ele é um pseudo-sentimento. E um pseudo-sentimento, ele pode sim ser refutado. Então, na comunicação não violenta, a gente sempre tenta se conectar aos nossos sentimentos autênticos, aos sentimentos que só dizem respeito a nós mesmos e não aos pseudo-sentimentos. É importante também a gente separar e definir o que é estímulo e o que é o sentimento. Estímulo é o fato, é aquilo que realmente acontece, enquanto sentimento é a sua interpretação daquele estímulo fundamentado na sua necessidade. Vou dar um exemplo. Imagina que você precisa pegar um voo e aí a companhia aérea diz que foi cancelado aquele voo e que vai ter que ser remanejado. Você tem a necessidade de chegar ao seu compromisso e por isso você fica extremamente frustrado, nervoso, com raiva. Na verdade, esses sentimentos aí, eles são interpretações do estímulo, que é o quê? O voo ter sido cancelado. Então, o nosso sentimento, ele é a interpretação desses fatos, né, fundamentada na nossa necessidade. Então, eu tinha necessidade de chegar no meu compromisso. Como o voo foi cancelado, suscitou em mim esse sentimento, né, fundamentado nessa minha necessidade inicial. Mas o fato importante aqui é diferenciar isso. O estímulo não é o sentimento. O estímulo, ele é o fato em si. O sentimento é a sua interpretação daquele fato que aconteceu. De acordo com Marshall, ele tem uma frase muito legal. De acordo com Marshall, a maior parte do nosso sofrimento se deve a essas interpretações, né? Então a gente interpreta e aí sim a gente acaba sofrendo. E por que é importante a gente entender isso e a gente diferenciar? Porque quando a gente entende isso, a gente consegue tirar do nosso diálogo, da nossa fala, da nossa conversa, a culpa. E a gente consegue também trazer para nós o protagonismo. Ou seja, eu entendo aquilo que é meu, que surgiu comigo e deixo de somente culpar o outro. Bom, eu fiquei nervosa, eu fiquei frustrada porque eu precisava chegar naquele lugar. Mas, de fato, essa culpa não é da companhia aérea, né? A culpa de me sentir chateado, nervoso, frustrado, não é da companhia aérea. Aconteceu um fato, que o voo foi cancelado, mas a culpa, vamos dizer, desse sentimento que eu estou nutrindo em mim, na verdade é minha, porque eu escolhi, diante dessa situação, diante desse fato, eu escolhi projetar em mim esses sentimentos. Então, quando eu retiro do diálogo, da conversa, a culpa do outro e me responsabilizo por aquilo que eu realmente suscitei dentro do acontecido, o diálogo flui muito melhor. E aí, dentro dessa situação, o que eu faço? Realmente, eu fiquei chateada, eu fiquei triste porque algo aconteceu. Mas eu entendo isso, né? Entendo o que aconteceu, entendo que foi um sentimento. Foi a minha forma de interpretar aquilo ali, e aí eu retiro a culpa da outra pessoa e eu tento dialogar e tento resolver a situação com a companhia aérea. Percebe o quanto fica mais produtivo um diálogo onde eu entendo o que é estímulo, o que é sentimento autêntico e o que é meu e o que é do outro? Percebe como fica muito mais fácil? Então eu faço esse convite a você, tentar separar o que é meu, o que é do outro, o que foi a minha interpretação daquilo que aconteceu e o que de fato é o que aconteceu.
O terceiro passo fala das necessidades, ou seja, uma situação, um fato, uma circunstância suscitou um sentimento que, por sua vez, ele vem atender a uma necessidade. Que necessidade é essa? Então, através do sentimento despertado, suscitado, eu consigo compreender qual que é a necessidade que eu preciso suprir. Então, vamos lá. O que são as necessidades? Primeiro, eu devo dizer que os sentimentos nos dão pistas de quais são as nossas necessidades. Essas necessidades que a gente define como necessidades universais, ou seja, todos nós possuímos. Nós temos necessidade de segurança, necessidade de liberdade, necessidade de colaboração. Existe uma lista de tipos de algumas necessidades que todos nós temos. E através dos sentimentos que a gente suscita, né, ele nos dá pista de qual é essa necessidade que a gente precisa acolher. E existe uma diferença, viu, gente, entre acolher e atender. Nem todas as necessidades, elas poderão ser atendidas. Às vezes, uma necessidade, ela precisa ser enlutada, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O necessário apenas é que a gente realmente reconheça, entenda, acolha essa necessidade que a gente tem e que foi suscitada, né, foi demonstrada através desse sentimento. Segundo Marshall, a gente, através das nossas ações, a gente só diz duas coisas: por favor e obrigado. Quando as nossas ações são ações agressivas, né, violentas, a gente está pedindo por favor, a gente está pedindo ao outro um por favor para que atenda a essa necessidade nossa. Mas também a gente diz obrigado ao outro através de ações mais amorosas, mais empáticas, mais colaborativas. Então a gente sempre diz através das nossas ações ou por favor ou obrigado. E em relação a isso, é importante dizer também que, às vezes, quando o outro diz um não para nós, não é que ele está dizendo não para nossa necessidade, é que ele está dizendo sim para uma necessidade dele. Então, é muito importante e poderosa essa observação. Tentar entender que quando alguém nos diz não, é porque ele está atendendo a uma necessidade que ele possui e que ele precisa que seja atendida. E por fim, o quarto passo, o pedido. Aqui eu preciso dizer para vocês que o pedido, ele precisa ser específico e, se possível, concreto. Por que isso? Porque ele vem para atender uma necessidade, mas é uma necessidade nossa, não é uma necessidade do outro. Então eu preciso deixar claro para o outro o que é que eu estou buscando ali com aquele pedido. Qual que é a necessidade que eu quero atender, minha, e qual de fato é essa estratégia que eu trago para atender essa necessidade, ou seja, estratégia, pedido. Por exemplo, eu preciso de colaboração, isso é um pedido vago. Eu preciso de ajuda, isso é um pedido vago. Eu preciso que você me ajude na organização, isso também é um pedido vago. O ideal seria dizer o seguinte: meu filho, eu preciso que você lave as louças, lave as suas louças, eu preciso que você arrume a sua cama e eu preciso que você mantenha o seu quarto organizado, porque você precisa colaborar com a organização da nossa casa e sozinha eu não dou conta. Percebe que quando eu sou bem específica e quando eu falo algo concreto, é muito mais fácil fazer com que a pessoa entenda e atenda esse meu pedido. E um pedido, gente, ele é muito diferente de uma exigência, tá? E é importante a gente entender a diferença entre pedido e exigência,
porque das duas estratégias, o pedido é sempre a melhor opção. Vamos pegar esse exemplo aqui da mãe, pedindo colaboração, né, para o filho, mas fazendo um pedido bem específico. Lave suas louças, arrume a sua cama, mantenha seu quarto organizado. Se ela chegasse para ele e dissesse assim, vai lavar a louça agora, arruma a sua cama agora, arrume seu quarto. Provavelmente o filho ia enrolar, o filho não iria fazer da maneira certa, ia fazer com má vontade, ia gerar muito mais irritação e frustração na mãe. Então, se ela é bem específica naquilo que ele precisa fazer, né, no pedido dela, e se ela explica o porquê, isso fica muito mais fácil de ser absorvido e de ser atendido. Por isso que um pedido, ele é sempre muito melhor em termos de estratégia do que uma exigência. E claro, gente, como eu já disse antes, nem sempre as nossas necessidades serão atendidas. Às vezes, a pessoa que está ouvindo ali, né, aquele pedido, ela não vai nos atender porque ela está dizendo sim para uma necessidade dela. Isso também a gente precisa respeitar. Aprender a CNV é realmente muito poderoso. Esses 4 passos, né, nos permitem a ter uma compreensão muito melhor de nós mesmos. Ao passar por cada um deles, ou seja, ao fazer a observação, entender qual é o sentimento, identificar a necessidade e formular o pedido, eu estou promovendo uma autoconexão comigo mesmo. Eu estou me conectando às minhas emoções, me conectando aos meus sentimentos e às minhas necessidades, para só depois eu poder me conectar aos sentimentos e às necessidades do outro. Talvez seja esse o ganho mais poderoso da CNV, esse alto poder da conexão consigo mesmo. Então, pratiquem. A comunicação na CNV, portanto, ela passa por 4 passos também. Vamos conferir quais são? O primeiro, da vulnerabilidade corajosa. Falar o que sente, o que precisa sem medo de ser julgado. Sim, você precisa ser autêntico e você precisa ter uma vulnerabilidade corajosa para poder fazer isso. Segundo passo da comunicação na CNV, ela passa pela escuta ativa. Ouvir o outro sem julgar e se conectar com o outro com o momento presente. Então, você precisa estar presente e realmente interessado, curioso pelo que o outro está trazendo para você. O terceiro passo, o da conversa genuína. Aqui, o diálogo desafiador, onde ambos se desnudam de receios e se posicionam de uma forma verdadeira. É aqui que você vai realmente se conectar com a outra pessoa, de uma forma autêntica e com muita empatia, exercitando sempre a compaixão. E por fim, o quarto e último passo, o último momento dessa comunicação na CNV é o novo padrão de relação, o início de uma relação autêntica e genuína. Quando eu consigo estabelecer uma conexão com o outro através dessa comunicação, né, da comunicação autêntica e genuína que a CNV propõe, eu estabeleço um novo padrão de relacionamento. A gente precisa cuidar mais dos nossos relacionamentos e a CNV é a resposta para isso. E por mais que você nunca tivesse ouvido falar em comunicação não violenta, por mais que isso tenha sido novidade para você hoje, eu quero te dizer uma coisa. A CNV, ela só vem ajudar a manifestar uma transformação que já existe dentro de você. Ela só vem despertar a sua compaixão adormecida. Ela só vem te propiciar melhorar os seus relacionamentos, tornar esses relacionamentos tão preciosos mais autênticos e mais genuínos, e assim construir uma sociedade muito melhor.
E é por isso que a comunicação não violenta, para além da técnica, ela é também um convite para a sua transformação pessoal. É isso, pessoal. Espero que a partir de hoje a comunicação não violenta faça parte da sua vida e que através da linguagem você possa se expressar melhor e você possa também se conectar com mais pessoas e se conectar melhor com a vida.